Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Eu quero começar hoje, eu olhei aqui para a mesa, o mais polêmico de todos os participantes. Águia não come mosca, deputado Bibo Nunes? Não, águia até pode comer mosca, mas no meu caso, águia não caça mosca. Ah, não caça? Não se debate com seres insignificantes. Mas quem é que é insignificante? O líder do pessoal na Câmara, Ivan Valente, ele é um ser insignificante. Não sabe debater, quando toma algum chumbinho, sai apelando, chamando de picareta. E eu disse que não vou nem lhe colocar na comissão de ética, porque o senhor é tão pequeno, o senhor é uma mosca. E águia não caça mosca. Recolha-se a sua insignificância. Foi uma baita. O Bibo é bem gaúcho mesmo. Não, eu sou bagual. Bagual? O deputado bagual. Me chamam de bagual lá. E dos bons. E quem usa bombacha, bota o Pompeu, mas o Bagual é isso. Ele faz o figurino. Agora o sangue verde, amarelo, vermelho. Você imaginar, Bibo, do Janot matando Gilmar Mendes? Não. Não, né? Isso aí... Isso é só para vender livro. Não. Ele não O é dedo tão congelou valente na assim. hora? O dedo congelou. Mas o que era? Uma pistola? O dedo derrete, não tem como. Ele trocou até de mão, mas trocou o quê? Sinceramente, eu não entendi. Trocou por baixo da toga? Eu não vejo, em momento algum, Janot ser um ser sequer semi-violento, quem dirá violento a ponto de matar e cometer suicídio. Ele não teria essa dupla coragem. Mas, então, por que ele está dizendo isso? Para vender livro. Calma, deixa ele responder, depois chega a tua vez. Eu acho que ele está... Não começou o debate, não estamos no preâmbulo. Um dos motivos, na minha opinião, ele está tentando menosprezar, ofender e também se colocar de volta na mídia. Porque ele estava sempre na mídia. E sabe quem está na mídia gosta de luz. E quando perde a luz, tenta chamar os holofotes. É o que ele tentou, mas tentou... No máximo, ele conseguiu um lumen, uma pequena vela. Não, mas conseguiu, pelo amor de Deus. Só se fala. Só se fala noutra coisa. Não, mas ele conseguiu, Como diria o não para projetar ele. Eu digo, é bom tu ir para a mídia em destaque. Agora, o que a gente está fazendo aqui? Está praticamente debochando dele. Esse tipo de mídia, para mim, não funciona. E foi o que ele conseguiu. Mas a resposta do Gilmar Mendes foi muito inteligente. Foi muito inteligente. Foi. Pô, esse homem que decidia. Aliás, o português dele é horrível. Os argumentos jurídicos dele da pior qualidade. Agora eu não sabia que ele tinha problema psiquiátrico. O Gilmar Mendes é uma figura que eu não tenho a menor simpatia por ele, nenhuma. Aliás, eu estou pedindo para minha assessoria hoje ver se eu entro com algum projeto de lei, algo que impeça que qualquer membro do STF more fora do Brasil. Eu não admito um ministro, final de semana, pegar um avião e ir para Portugal. Então, o nosso país é um biquinho para ele. Mora em Portugal, eu vou ali dar uma olhadinha. E nem ministro abandonar uma votação, né? Eu tenho um compromisso. Compromisso para ir embora. O cara não mora no Brasil. Isso é menosprezar nosso país. Mas ontem o Marco Aurélio Melo ontem se mandou. Não tinha dá. compromisso. Ainda não serve para ser mais. Que isso? É pura Melo. brincadeira. Assim como em sessão do Congresso, quando é a Câmara e o Senado juntos, os senadores não vão. Não vão. Não consegue quórum. Eles não descem do pedestal. Não, demais, mas não é assim. O senador e o deputado têm o mesmo valor. César Pacheco envergando 6 gols hoje, hein? Tá? Que é só sorriso. Isso ajudou muito, né? Se não é esse resultado, o Romildo não se elege amanhã, hein? Não. Paulo Sérgio. Não. Não, isso não, assim. Não. A eleição é uma eleição que já mais ou menos está até decidida, né? Mas, sabe, tem que esperar os votos dentro da urna. Eu só estranhei o teu número na candidatura do Conselho, ficou depois do Benhur. Não é que eu fiquei depois do Benhur. Houve um acordo de 17 e 18 grupos. E ali, na contagem, tiveram que colocar... Não, 2 delegados. O da Federal ficou depois da estadual. Mas Paulo Sérgio... Qual é o número do Laurão? Não sei, não posso saber de todo mundo, né? Eu sei que é uma eleição muito renhida amanhã, muito trabalho, vamos ter muito trabalho, mas a Chapa 2 tem feito um trabalho bom e temos uma mostra aí mostra o teu santinho aí. Temos aqui o presidente Romildo, né? Que fez um bom trabalho no Grêmio, em trabalho de base,
em ganhar títulos, em pagar dívidas. Então, é muito fácil. O Romildo é páreo corrido. Não, Sabe por que 17 grupos se aliaram ao Romildo? Porque ele é imbatível. Ninguém quis concorrer contra ele. Até a Chapa 1 lá, mas 17 grupos se aliaram ao presidente. Sim, eu acho. Ele é ampla maioria. Sabe o que eu pensei? Nós temos que exportar ele para a Inglaterra para resolver aquele problema lá. Pois é. Isso é uma coisa, Paulo Sérgio, eu com 40 anos de Grêmio, é a primeira vez que eu vejo uma eleição assim, onde há um consenso de 17 grupos, né? Só um grupo que não quis entrar com o Romildo, esse grupo que está contra, que é um pessoal aí da Zona Sul. Pessoal? O pessoal gremista aí da Zona Sul, né? Mas não é do partido, do pessoal. Não. São gremistas de nome, gremistas que querem trabalhar pelo Grêmio, né? Eu acho que é justo a candidatura, mas nós não podemos deixar o nosso amigo Romildo, que é um homem que chegou desacreditado no Grêmio e hoje está... Não chegou desacreditado no Grêmio. É uma excelência. Não chegou desacreditado. Houve uma campanha muito grande contra ele no início, mas ele conseguiu superar e mostrou que o trabalho, que isso é a melhor coisa. Romildo é craque. Com certeza, nós sabemos isso. Craque. É habilidoso. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Pelo jeito... Como é que as Forças Armadas estão vendo essa crise toda aí? Olha, as Forças Armadas têm lá os seus comandantes. Agora, o Brigadeiro Dias tem algumas preocupações. Quais? As preocupações principalmente em função dessas coisas que estão acontecendo com as maiores instituições nossas. O Congresso, o STF, né? Então são coisas muito delicadas e que, sinceramente... O senhor está preocupado com o abuso de poder? O presidente faz 36 vetos, 18... Sim. São derrubados. Porque, olha, tem uma frase que volta e meia a gente fala aqui no programa. Não existe autoridade sem poder coercitivo. Se você tira a autoridade, seja do promotor, do delegado, seja de quem for, se tira o poder coercitivo. Se tira o poder coercitivo. E aí, como é que você vai fazer com a criminalidade se você tirou o poder coercitivo? Porque uma coisa é o que é, e a outra coisa é o que parece ser. E nós estamos vivendo uma situação, Paulo, e o pessoal da mesa, que muitas vezes é mais importante parecer ser do que ser. Perfeito. Essa que é a... E, Denner, como é que o senhor está vendo essa possibilidade que está sendo aventada e está todo mundo noticiando da saída do vereador Walter Nagelstein do PMDB, do MDB agora? Mas que como é que o senhor está sentindo isso? O senhor é correligionário dele, mesmo partido? Sim, com muito orgulho. É um bom... Com muito orgulho ver a saída dele? Não. Ser correligionário. Muito orgulho, somos correligionários. Somos do mesmo partido, no momento, um grande vereador, fomos secretários da mesma secretaria, não tem nenhum problema. Eu acho que é lamentável. Eu lamento a saída do Walter. Eu até incentivo. Mas já está tendo ela como definitiva? Eu conversando com o Walter, ele tem horizontes mais altos. Igual eu sou mais humilde, eu fico aqui de vereador, tá? Para o meu tamanho já está bem, deputado Vivo. Esse se faz de cover. O Walter tem todo o direito de ser candidato aonde ele quiser. A democracia é isso, e por isso que existe a janela. Mas ele é candidato a quê? A prefeito. A prefeito. Por isso que existe a janela. Nós vamos tentar até o último momento que ele fique... Dispute a prefeitura, dispute a indicação de candidato a prefeito dentro do PMDB. Dentro da convenção. Exatamente, nós não temos nada, não precisa. Quem são os candidatos do MDB? Já demonstraram vontade de ser candidatos o vereador Walter Nagelstein, meu colega, o ex-vice-prefeito Sebastião Melo e o ex-secretário de Segurança César Schirmer. E a comandante Nádia, não? Ela não demonstrou ainda, não nos disse que gostaria de ser candidata, mas é uma boa candidata também. Não tem nenhum problema. Ainda mais que as mulheres estão num momento de ascensão. Interessante. Sim, a Ana Ortiz já disse que é candidata. Como diria lá fora, tirante a Dilma, as mulheres estão num momento de ascensão. E aí, Walter, és candidato mesmo? Vai sair do MDB? Está definido isso? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui as palavras do Sequim. Eu só quero... fazer, se me permite, e com toda a humildade, um pequeno reparo, né? Não me falta humildade, obviamente, não é por isso que eu tenho a pretensão de querer me colocar como pré-candidato a prefeito.
é pelo amor que eu tenho por Porto Alegre. Eu acho que é um desejo natural de quem tem vida pública, de quem faz política, de quem se dedica a uma cidade como eu me dedico há 15 anos, de chegar num determinado momento e ocupar uma outra função, ou chegar num outro patamar. Eu vejo que Porto Alegre é uma cidade que tem problemas, Bibo. É uma cidade que está com uma baixa estima, com bastante degradação urbana. Tem soluções que, em tese, para mim, parecem ser fáceis. Já são esses 3 mandatos de vereador. Fui secretário, sucedi o Sequim como secretário de Indústria e Comércio. Fui secretário de Planejamento Urbano, aliás, o último. Eu acho inadmissível que uma cidade com 1,5 milhão de habitantes não tenha a Secretaria de Planejamento Urbano. Depois fui presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Eu acho que é um caminho natural. Portanto, não é algo de querer ser pretensioso, nem nada disso. Eu caminho sempre com esse sentimento de humildade e, com a humildade, o desejo de servir. A vontade de ser candidato a prefeito é o desejo de entregar a Porto Alegre. Eu estou com 49 anos, sei lá, os próximos 4 ou 8 anos da minha vida. O seu destino, até porque fosse jantar lá com o Kassab, lá em São Paulo, o seu destino é o PSD? Não, eu sou o vereador do PMDB. Eu fui eleito com muita honra pelo PMDB por 3 mandatos. Eu disse, vim para cá pela amizade e pelo respeito que o meu pai tinha com o saudoso senador Paulo Brossard, com o senador Pedro Simon. Procurei honrar a legenda onde eu estou ao longo desse tempo. Fizemos no ano passado, mercê... tudo bem, isso tudo está certo. Da indicação dos meus companheiros, uma boa presidência na Câmara Municipal. Essa sua ida a São Paulo jantar com o Kassab não fui só eu. Que o senhor vai para o presidente? Não fui só eu. Fui convidado pelo ex-prefeito de São Paulo, por 2 vezes, Gilberto Kassab, para que jantasse na casa dele. E estava lá o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, estava lá o ex-governador Raimundo Colombo de Santa Catarina, o Jorge Bornhausen de Santa Catarina. Lideranças do Brasil todo. Mas o único vereador... O governador Eduardo Leite. Não, estava o ex-vereador André Matarazzo ao meu lado. Esse foi ministro também. E eu fiquei muito honrado de poder estar ali. Achei que foi uma extrema gentileza, uma deferência, um convite daquela natureza. Eu vou lhe dizer o que foi, segundo as intenções dele. Ele quer que o senhor vá para o PSD. E eu vou... do Paulo Sérgio. Essa é uma dedução lógica. Eu sei que tu é bonito, tem os lindos olhos, tudo isso, mas não foi por isso. Tá bem. Ele quer uma estrela da política gaúcha concorrendo a uma prefeitura. Fico feliz que o senhor diga isso. Mas é verdade. De novo, eu se fosse ele, faria a mesma coisa. Meu único desejo é de servir. E servir mais a Porto Alegre. E poder fazer transformações como a revitalização do 4º Distrito, que é uma Aliás, estou te parabenizando. Parabéns ao Walter Nagelstein pelos conhecimentos que ele tem de Semana Farroupilha, da história do Rio Grande do Sul. Ele mostrou isso no Pampa Debates do acampamento Farroupilha. Foi bem bacana lá. Obrigado. Tá bom, é o reconhecimento aí. Meu caro Bibo Nunes, como é que estão os ânimos lá na Câmara? Como é que vocês viram a derrubada de 18 dos 36 vetos do presidente da República? Não, com naturalidade. Eu, por exemplo, fui 100% do governo. Eu sou dos poucos parlamentares do próprio PSL que está 100% com o governo. Eu sou 100%. Porque eu estou no governo, eu tenho que estar junto do governo sempre, né? E faz parte. Agora, me surpreende, eu confesso que não esperava que tivessem deputados com a velha política, olhando só o seu umbigo, olhando a sua árvore e esquecendo da floresta. Eu fui peitado no plenário, por exemplo, com o líder do Centrão, dizendo como é que vem defender aqui o Sérgio Moro. Eu digo, mas como é que você vem aqui me contestar o Sérgio Moro? Eu estou aqui para acabar com as raposas felpudas da política e o Sérgio Moro vai acabar. Queira ou não, né? Esse cara não presta, é ruim. É ruim para quem tem corrupção nas costas. E eu, em vários discursos, eu já fiz mais de 200 discursos no plenário, e vários eu terminei dizendo o seguinte: atenção, corruptos do Brasil, o Moro vai pegar. E vai pegar. Então não adianta. O Brasil todo está querendo mudança. O Brasil todo quer renovação. Como é que o Brasil está melhorando muito. Como é que o senhor vê os índices de pesquisa aí que... Excelentes. Tu vai ver como excelentes? Excelentes. O resultado do presidente Bolsonaro? Excelentes. De cabeça. 31% ruim e péssimo, 33% regular e bom, e ótimo 30%, coisa assim, ou 20%.
64% da pesquisa dá de regular é ótimo. Que é melhor do que isso? Com uma imprensa toda contrária. Com uma imprensa que eu disse na tribuna. Imprensa toda contrária? Não, com imprensa. Com imprensa. Ah, contrária. Não disse toda. Com parte da imprensa contrária. Né? Mas a imprensa mais forte contrária, porque acabou aquela graninha. O dinheiro para elogiar. Toma aqui para elogiar. Grande parte... O Bolsonaro não tem isso. Tem que elogiar, elogia. Tem que criticar, critica. Mas, infelizmente, a imprensa marrom ainda existe. E temos que acabar com isso. Quando uma Rede Globo se baseia num site como The Intercept para atacar Bolsonaro, Não é divina não é decadência. só a Rede Globo, não. É a Folha de São Paulo, Sim, o Estadão. o Estadão, a Veja. Os ministros do Supremo Pois é. acreditaram. Aí eu digo que é a divina decadência da imprensa brasileira. É a sarjeta do jornalismo mundial, o The Intercept. Quando chega a esse ponto, nós estamos numa situação muito ruim. E anteontem, num debate, eu questionando que oposição é essa que não tem mais fundamento algum, questionando Bolsonaro na ONU, dizendo que ele falou mal, foi um fracasso, porque ele não sabia ler corretamente o teleprompter. É o que tem para atacar. Não tem quem possa negar que ele foi muito bem. Muito bem. Ele foi um Porque patrão. o Walter tá... Eu acho que o presidente Bolsonaro quebrou, eu não diria profecias, mas o que se chama de wishful thinking, né, no inglês. São desejos. A gente não pode esconder que na eleição passada o PT, ou a Visão, a esquerda, fez 44 milhões de votos. Isso não se desvanece, não aparece, não desaparece de um dia para o outro. Né? Nesse campo de pensamento, que pode ter matizes diferentes dessas 44 milhões de pessoas, tem grande parte da imprensa, sim, tem grande parte da intelectualidade, que ocupa especialmente as universidades federais, tem grande parte do meio artístico, e tudo isso, obviamente, que faz barulho, Bibo, produz barulho. Houve alguns vaticínios assim, né? Disseram, olha, Bolsonaro vai à Europa e vai sair de lá naquele encontro corrido. Não, cara. O presidente Bolsonaro pode ter diversas limitações, é um homem sério, ninguém tem dúvida disso. Veio de lá com um acordo Mercosul, União Europeia. Não, mas ele não estava na Europa. Não. Quando saiu o acordo. Não, mas mercê. Ele não estava na Europa quando saiu o acordo. Não. Ele estava aqui. Não, eu sei, mas... teve o acordo. Mas teve o acordo. acordo. Teve o acordo. Disseram que não ia ter, que o Brasil ia sair humilhado, o Brasil retorna de lá com um acordo. Agora, disseram o seguinte, vão cancelar pela primeira vez na história, não sei quem é que inventou esse negócio, a fala do presidente do Brasil na Assembleia, na abertura da Assembleia Geral. Ninguém, Da isso aí Assembleia. se define, não é agora. Pois é, eu claro que ninguém. Mas a imprensa, os setores da imprensa deram aso a essa versão de que havia um sentimento de asco internacional, de repulsa internacional tão grande ao Bolsonaro que pela primeira vez na história o Brasil ia perder esse espaço. E mais uma vez... essa profecia se quebrou. Então que o presidente tem as suas limitações, ok, que a opinião pública, nesse momento, ela tenha recuado um pouquinho, eu compreendo que isso é natural porque a economia não está dando a resposta que ela precisava dar. E, via de regra, a maior parte das pessoas não quer muito saber de ideologia. Ela quer saber como é que está o supermercado, o preço da gasolina, como é que estão essas coisas. Mas que o presidente tem quebrado essas profecias, que alguns setores... Ninguém pode discutir, Walter, o Bolsonaro. Ele não enganou ninguém. Ele está sendo mesmo... Ele está sendo ele. O que ele foi lá no Exército como capitão, que levou uma cadeia lá atrás, pelo que ele diz e faz. A vida dele inteira foi assim. Está sendo ele. Sabe o que as pessoas mais falam? Ele não... O que mais me dizem é o seguinte, Ninguém votou nele enganado. eu digo assim, mas esse presidente fala demais. Bolsonaro fala demais. Eu respondo, eu prefiro um presidente que fale demais do que um presidente que roube demais. Sim. Ele até, Bibo, eu diria o ponta da língua, Sim, né? Bibo, eu até diria o seguinte, tem óbvio que a gente aqui, que quem está de fora, que não tem esse nível de comprometimento, que a gente entende que um deputado que é do PSL tem que ter, né, acha que certas vezes o presidente acaba produzindo crises para ele mesmo e para o próprio país. Sim. E que, portanto, nesse aspecto era possível modular um pouco mais. Né? Mas Ele vai aprender. Mas é da natureza dele. Ele vai aprender. Não, olha só, eu conheço desde 98. Não, PSL eu não sou cordeiro. Claro, até eu porque sei. o Bolsonaro nunca foi. No dia em que disseram que o governo ia lançar a nova CPMF,
Eu fui o primeiro, na Rede Bandeirantes, Rede Nacional, eu falei pelo PSL. E disse, duvido, não acredito que o presidente aprove isso. Botou o Marco No outro Cito dia, na rua. botou fora o Marco Cito. Deu ampla repercussão que eu falei. Acredito no então, Janot. eu tenho meu posicionamento. Olha, eu o sei Valdir disso. Alencastro aqui de São Leopoldo, acredito no Janot, pois do Gilmar Mendes não dá para acreditar. E ele cita aqui uma série de coisas contra o Gilmar Mendes, o Valdir Alencastro de São Leão. Pode falar, Brigadeiro. Não, é que eu conheci em 98, foi a primeira vez que eu tive contato com ele durante a CPI do narcotráfico. E eu garanto aos senhores aqui, aos nossos telespectadores, ele não mudou nada. É exatamente o homem reto, direto, pode ser assim, tanto quanto, vamos dizer assim, às vezes indelicado, mas é ele é autêntico. Então a gente sabe com quem está lidando, porque quando a gente está lidando com um sujeito mascarado, que está fazendo por trás, e você não... Ele não, é direto, é reto. Eu prefiro lidar com pessoas assim do que com um Agora, o vice-presidente Mourão, ontem eu retuitei aqui, publiquei na nossa página, tem os senhor e para a senhora saberem, nós temos um grupo de WhatsApp aqui do programa. E tem uma fala lá, Sequim, do vice-presidente Mourão, que é uma coisa, mais uma vez, magistral, né? E o Mourão até teve o cuidado, Bibo, de dar uma recuada ultimamente, porque estavam dizendo que ele estava querendo aparecer demais. O Mourão deu uma recuada e fez bem. Fez bem. Olha aqui, só um pouquinho, eu quero que o Brigadeiro leia esse WhatsApp aqui, senão vão dizer que daqui a pouco eu... Então eu vou dizer... É que o fã-clube do Walter está mobilizado. É verdade. Olha só. É uma jogada boa. Não, olha só. Boa noite, Paulo Sérgio Pinto. Um abraço ao vereador mais bonito de Porto Alegre, Walter Nagelstein. Não, mas eu vou... Certo? É a Laura Brissa. Nunca disputei. Obrigado, Laura. Boa noite. Você é mais bonito. Diga ao Walter, futuro... Olha só. Diga ao Walter, futuro prefeito de Porto Alegre, ajudo na campanha. Um abraço da Laura. Olha aí. Obrigado, Laura. E te ofenderam, dizem que eu é mais bonito. Não, como me ofenderam? Mas não chamaram ele de feio? Não chamaram ele de feio. É uma grande... Olha que boa tarde. O candidato a prefeito, Walter Nagelstein, deu um tiro próprio no pé com aquela votação na Câmara do aumento do IPTU. Ele adoeceu, tio. Mas eu não votei o aumento do IPTU. O Ronaldo Severino está dizendo isso. Eu não votei o aumento do IPTU, Ronaldo. Eu sempre disse que fui contra e eu tive uma circunstância pessoal. Agora, tu é eleito prefeito, eu quero saber, tu vai terminar com o aumento do IPTU? Eu já tinha falado antes, vou falar de novo aqui. Obrigado pela oportunidade. Sempre que tu vieres aqui, eu vou... A prefeitura tem o que se estima algo em torno de 1.600 imóveis. Tem na Secretaria da Fazenda, desde o governo passado que ficou parado, um fundo que se chama Investe Poa. Estes imóveis, se nós fizermos parcerias com a iniciativa privada, por um lado, e se nós fizermos venda, por outro lado, tu arrecada tranquilamente mais de 3 bilhões de reais. Por que eu digo 3 bilhões? Porque a Melnick, que é uma construtora aqui da cidade, e eu fui secretário de urbanismo e tenho esse dado, num determinado momento, quando eles me fizeram uma apresentação sobre a empresa, eles mostraram que tinha o terreno da Ziv, o terreno da Vipal, o terreno esse e aquele, tinham 3 bilhões e meio de banco de terras. Se a Melnick tem 3 bilhões e meio, certamente a Prefeitura de Porto Alegre tem no mínimo isso em imóveis. O aumento do IPTU só nesse ano, se passar essa ação da OAB, se não passar a ação da OAB e se ele valer para o ano que vem... Vai passar. É um incremento de 60 e poucos milhões, 60 e poucos... Só o apartamento do Bibo, eu sei porque o Leonardo Lamarca me contou. 70 milhões? O apartamento do Bibo vai ter 100% de aumento do IPTU. Só para eu concluir o seguinte, valia a pena... No teu. Então, ele foi depois. Só o dele vai aumentar 100%. Eu pergunto o seguinte, vale a pena um desgaste desses... que o prefeito acabou se submetendo para um aumento da rubrica do IPTU lá no final em torno de 300 milhões? Não vale a pena. Quer dizer, se pode fazer isso, pode pegar esses prédios e terrenos da prefeitura e construir edifícios e pegar VGV e vender VGV. Quer dizer, tem outras alternativas. E respondendo objetivamente a tua pergunta, eu revisaria. Só para fazer justiça, o prefeito e aos vereadores, nós já votamos, Walter, na semana passada, autorizando a venda de todos esses imóveis. É verdade. Então, isso não é novidade, isso já está encaminhado.
Está encaminhado para fazer alguma coisa para a cidade. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não, só estou dizendo que eu defendo essa ideia. É boa. E falava desde antes. Eu acho que... E eu queria dar um pitaco aí, se me permitir, só para não passar batido. Claro. O Bibo entrou, aliás, o Bibo, a gente sempre assistia ele como âncora, agora como debatedor. Tá mais brilhante ainda. Não, o Bibo era vitrine, era pedra, agora é vitrine. Vitrine. Mas ele foi naquela linha, eu prefiro um presidente que fale demais do que roube demais. Não adianta ter um intelectual igual o Fernando Henrique Cardoso, que jurou que não ia ter reeleição e negociou deputado por deputado para ter a reeleição. Esta praga que existe no Brasil é culpa do Fernando Henrique Cardoso, que era um intelectual que fala francês, que fala inglês, que se veste bem, que penteia o cabelo e corta e bota gumex quando precisa. Pô, não fala não nisso, tem problema. Pô, tu tá querendo atacar o Walter indiretamente. Não, o Walter tá com o cabelo moderno. Walter faz tudo isso que tu tá dizendo. Eu falo inglês, graças a Deus, falo francês, mas não faço Não faz as negociado. bobagens do que eles fizeram. Mas então também é nunca isso. fui presidente da República. Aí é brincadeira. Não precisa tanto, né? Paulo Sérgio, talvez explique um pouco o esforço do vereador Walter Nagelsmann em votar contra o aumento do PTU. Se for prefeito, terá sobra de dinheiro em caixa. Não é o seguinte... O Vilmar está dizendo isso. Vilmar, o prefeito precisava de 19 votos para aprovar. Ele tinha 22. Não é questão do meu esforço ou do não meu esforço. O nosso partido, por exemplo, fechou questão. Disse, olha, precisa revisar a planta de valores. E eu pus uma emenda na lei, que você quem sabe, que criou uma Câmara Especial no TART. O que é o TART? É o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Quando o apartamento do Bibo for sobreavaliado no ano que vem, ou do Pacheco, ou de qualquer um de nós, o cidadão que se sentir lesado vai poder recorrer ao TART para pedir uma segunda avaliação do valor venal do seu imóvel. Isso é igual a esse... Como é o negócio aí das multas de trânsito? Vai pro Jari. Vai pro Jari. Ninguém ganha. Sérgio, mas depois pode Agora vamos recorrer. às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Vamos respeitar, vamos a elas. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência e é isto que o Cremers defende. Acesse pormaissaude.com.br e saiba mais. Agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis da Unicred? Lá você tem esta condição. Além de dividir as sobras e aplicar o desenvolvimento à sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vale viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes àquela Mercedes GLA do Brigadeiro Dias que está aí na frente. É uma GLA 200 e um Jeep Compass igual ao do nosso querido César Pacheco. O Compass Collection. Unicred, para colecionar esses momentos, fale com seu gerente Unicred ou acesse unicred.com.br, Central RS, e aproveite e participe também. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, Similar Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso o trabalho é para que você aproveite estes rótulos, os melhores rótulos do planeta. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Você sabia que o Aqualocos, além do hotel, tem a temporada de inverno com áreas de diversão e a fazenda aberta todo ano? São muitas atrações para descansar e se divertir. Veja no site aqualocos.com.br. E agora nós vamos ao nosso Momento Saúde, com o nosso PhD em Oncologia, hoje titular. Aliás, quero te agradecer a força que tu desse junto ao prefeito, conseguiu fazer a ligação do hospital Ernesto Ornelis, que ele ampliou agora para uma área oncológica de radioterapia, quimioterapia e tudo mais, com o esgoto, a central de esgoto da prefeitura. Só fiz a minha obrigação. Graças a uma ação tua, viu, meu caro Idenir Sequim. E também a nossa primeira-dama Tainá, que nos ajudou muito nisso aí. Muito obrigado a vocês aí. Por isso está saindo esta obra. E é o mais fresco de todos os aposentados do Rio Grande do Sul. O Gilberto Schwartz, porque fez uma aposentadoria festiva. Aliás, parabéns, nos encontramos lá
Aliás, subi com o prefeito e com o Borghettino. E depois encontrei o Walter com uma indumenta. Olha, pena que tu não viesse com aquele casaco. Meu Deus do céu. Aquele casaco teu. Por favor. Xadrez, está se ombreando ao casaco do Bibo Nunes aqui. Espetacular. Vamos ao doutor Gilberto Schwartzman. Fala, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio. Como é que vai? A sua diretora executiva, a Viviane Vasquez, aquela moça bonita, já fez 40? Ela não parece, mas se ela já fez, por favor, peça que ela não deixe de fazer a sua mamografia, certo? É a melhor maneira de prevenir o câncer de mama. Um forte abraço, Paulo Sérgio. Obrigado ao nosso Gilberto Schwartzman. Cara, que grande figura humana, hein? Tu pedisse a palavra. Eu pedi a palavra. Eu estava no assunto do IPTU. Eu sou contra a forma como foi feito o aumento. Não houve... Sério que eu colocar um simulador no ar. Eu vim aqui uns 2 ou 3 programas, passamos todos os programas falando isso, vários debates. Até agora o simulador não está no ar. E no final de contas, houve essa votação sem nós sabermos o quanto estão aumentando. Eu dei o cuidado de ler um pouco o projeto do aumento. Vai ser 30% mais 30 e mais 30. Isso aí daqui a pouco 6 anos. vai ser qual é a diferença? O meu apartamento que eu comprei há 12 anos atrás já vai dobrar agora. Tá? E depois vai mais. Então, a forma não houve. Absurdo. Não houve o simulador. Que me perdoe, prefeito, que eu jamais vou perdoar o policiamento PTU. Eu também não. Eu digo, olha, se um candidato disser para mim que vai entrar na prefeitura e vai fazer a revisão, se fizesse por zonas... Estou contando do seu voto. Aquilo, pode contar o meu voto. Se o senhor prometer isso aí, o senhor vai ter meu voto e trabalho. Aqui em casa somos Walter há algum tempo. Ele tem vontade de mudar a cidade para melhor. Eu confio que ele vai conseguir. Puxa. O Walter tem muito conhecimento da prefeitura e seus trâmites e tem muito bom relacionamento para fazer boas PPPs. É o candidato certo na hora certa. A Paula está dizendo. Obrigado. O público feminino se manifestando, hein? Ele mobilizou. Boa noite, Paulo Sérgio Pinto. O Bibo Nunes é boa gente, mas fala demais. Olha aí, meu. Canta demais. Está dizendo aqui o Dodge que não é o nosso Dodge Sirena. Diz que o quê? Que tu canta demais e fala demais. Mas eu tô aqui para isso. É para isso que eu tô aqui. O Bibo está preparado, não te mete com o Bibo, Dodge. Hein? Paulo Sérgio pergunta se o PSL no Rio Grande do Sul, executivo estadual, continuará com o deputado federal Nereu Crispim, que era amigo dele e agora virou seu desafeto. O Luciano Bivar está perguntando. Vai o presidente da Assembleia Nacional. Foi o presidente do esporte recente. Quer que eu responda? Responde. Se... Ué, não, olha aqui, Alguém se assinou. Alguém se assinou, Luciano Bivar. Não, ele não assinou o Luciano Bivar, não. É que ele aqui, botou... Luciano Bivar. Deixa. Ele encarnou o Chacrinha hoje, ele veio para confundir. O que eu acho é o seguinte... Não, o PSL no Rio Grande do Sul... Deixa ele responder, pô. O Brigadeiro tem mania de... Não, o PSL... espaço aéreo dos outros. O PSL está num momento muito ruim no Rio Grande do Sul, está mal representado, porque os principais deputados, eu sou o federal mais votado, o Sérgio segundo mais votado, o Zuco, o estadual mais votado, todos nós somos contra essa chapa que aí está. E vai durar muito pouco tempo. E você que gosta do Bolsonaro, Paulo Sérgio, fique tranquilo. Que mundo vive o Bibo Nunes dizendo que está tudo bem no Brasil? Paulo de Porto Alegre. Bem, depende do mundo que ele vive e o meu. No meu mundo e o mundo que eu vejo, eu não disse em momento algum que está tudo bem no Brasil. Eu disse, vai ficar muito bem. Porque eu sou uma pessoa que estou bem, porque batalhei muito para isso, e quero que todos fiquem muito bem. E com o governo Bolsonaro, nosso objetivo é que você, se está mal, fique muito bem. Esse é o nosso objetivo. Bibo, olha aqui, os caras estão para cima de ti aqui, ó. O deputado Bibo Nunes deve estar cego quanto aos índices do governo. E ainda acho que o Bolsonaro fez um bom discurso. Pelo amor de Deus, Bibo. Não, Diego. Não, mas isso é normal. É evidente que a oposição está aí, eu respeito a oposição. Mas a oposição tem um discurso muito fraco. Não vai ali adiante. Isso aqui, argumento zero. Olha aqui, Bolsonaro vai ficar muito bem perante o Brasil em pouco tempo. Olha aqui, o Marconi Peixoto, filho do ex-deputado Porfírio Peixoto. Está dizendo que está contigo e não abre, viu? Quem? E ele é do PDT. Grande figura. Filho do Porfírio Peixoto. Não, com o Walter. Grande figura, Porfírio Peixoto, grande amigo do meu pai, Marconi. Bom receber notícias tuas aqui. Tenho excelentes memórias. Vi o Porfírio sempre caminhando ali no Grêmio Náutico União, na sede de Petrópolis. Sempre foi uma pessoa fantástica.
Boa noite, amo este programa. Me nego a colocar o Sérgio Moro em xeque. Este homem deveria ser reverenciado por todos os brasileiros. Muito bem. Bibo Nunes tem razão. Defendo o Moro, Bibo, e terá o meu voto sempre. Isso daí foi de dois irmãos. Não, e eu continuo dizendo no meu discurso: atenção, corruptos, o Moro vai pegar. Isso era outra coisa que todo mundo estava dizendo, que o Moro, que o Bolsonaro está queimando o Moro, que o Bolsonaro está fritando o Moro. Isso é pura ilusão. Não. E aí o presidente vai lá... Vai lá, simplesmente foi só na ONU. Isso é só montagem. Olha, o general Santos aqui que nós conhecemos. Eu quero trazer o general do programa aqui e ele não vem. Parabéns, deputado Bibo Nunes. Estou com o senhor. O presidente Bolsonaro disse que precisava ser dito na ONU. Parabéns, deputado Bibo Nunes. Muito bem. General Santos aqui. Tá bom, general Santos. Esse homem é uma voz fortíssima. Você pode dizer qualquer coisa de qualquer maneira. Você não pode dizer de qualquer maneira, de qualquer jeito, para qualquer um. Mas o que ele disse, ele disse, colocou o Brasil de pé. Pode não ter sido com muita renda, mas ele colocou o Brasil de pé perante todas as nações do mundo. Falou em espaço aéreo, vocês conhecem a história do Brigadeiro Dias na Guerra das Malvinas? Já foi contado aqui? Ele já contou aqui. Já contou? Sim, contou faz tempo. Então, só rapidinho. 2 jovens pilotos da Força Aérea Brasileira estavam de plantão na base aérea, como tem que estar, quando de repente estoura. Um deles, do jovem piloto, era ele. O sistema de defesa brasileiro e avisa que o espaço aéreo brasileiro está sendo invadido nas proximidades do Rio de Janeiro. Saem esses 2 jovens pilotos, têm que entrar no avião, se amarram no avião e decolam. Se amarram é boa. Para interceptar o avião, esse que estava a 14 minutos de voo do Rio de Janeiro. Eles decolam, recebem a instrução, tem que voar à velocidade do som, saem voando e tem uma certa dificuldade e acabam localizando esse avião. Era um Vulcan, bombardeiro da Força Aérea Inglesa, que decolava da Inglaterra, parava na ilha Ascensão, no meio do Oceano Atlântico, decolava novamente, vinha até as Malvinas, bombardeava as Malvinas. Em Porto Alegre, eu posso dizer que eu era chefe da Polícia Federal no aeroporto, esse Vulcan parou em Porto Alegre. Não, foi um C-130. Eu vi um Vulcan sábado à tarde, e depois começou a parar na base aérea de Canoas. Eu sou testemunha disso aí. Mas tu está denunciando o fato brasileiro? Não, mas aí, só para eu... O assunto era segredo de Estado. Só para eu concluir esse negócio. Aí interceptam o Vulcan, que estava com o rádio desligado, o brigadeiro faz uma manobra por cima para o cara levar um susto. O cara liga o rádio e ele avisa, me segue, e seguiu e escoltou até a base aérea do Rio de Janeiro. Chegando na base aérea, desceu, ficou apreendido o avião lá, e na doca, não sei como é que chama isso, das bombas, tinha uma bomba trancada. Um míssil que ele tentou soltar no mar e não conseguiu. Aí a Força Aérea Brasileira pegou esse míssil, levou para São José dos Campos, fez o que se chama de logística reversa, desmanchou o míssil, e toda a família hoje do Piranha, que são os mísseis da Força Aérea Brasileira, são desenvolvidas a partir da tecnologia que foi obtida ali quando o brigadeiro fez mas isso é legal. A interceptação. Mas é assim uma pequena pirataria. Mas é assim que funciona, meu amigo, foi devolvido, foi devolvido. Aos pedaços. Mas já copiado. Desmanchado, porque o pessoal não soube montar. Parabéns, Bibo Nunes, sou Bolsonaro e Moro. Olha aí, agora começou o teu fã-clube aí, Tá aí, ó. Eu com 30% tô feliz. E tô com quase 70%. Boa noite, parabéns. O Brasil precisa de homens como o deputado Bibo Nunes. O presidente Bolsonaro é um homem de bem. Em 8 meses fez mais que todos esses vira-latas. Muito bem. Apesar dos baldes de água fria que dá o STF de vez em quando na gente. Que não tem a ver com... Não, estou falando que a Câmara dos Deputados, daquela votação que foi feita às escuras lá, do abuso de autoridade, dos vetos do Bolsonaro. Então, todo dia tem um balde de água fria. O Bolsonaro quer governar e não consegue porque hoje existe legislação. Quero fazer uma pergunta para o STF faz legislação. O senhor que é da Polícia Federal. A Polícia Federal deu uma... Pra que se atirar um dia antes da votação? Pra dentro do Congresso lá. Podia esperar um dia a mais, né? Já estava tudo certo. Foi uma vingança. Deixa eu fazer uma colocação. Eu acho que foi uma barbeiragem, desculpa. Eu não sei, isso aí são outras coisas. Lá em Brasília. Uma barbeiragem, não, mas nada contra a polícia. A ordem saiu do Barroso lá. Exatamente, por isso, usou a polícia. Pediu. Alguém pediu. O Barroso só agiu
Eu acho que foi uma barbeiragem, senão não haveria... Bezerra lá. Fernando Bezerra. Fernando Bezerra. Escritório do Bezerra no Senado. Não sou militar, mas gostaria que o Exército destruísse o STF, STJ, a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Um abraço e bom fim de semana a todos. Leopoldo de Quintão, já quer te destruir. Quem é que é esse? Leopoldo de Quintão. Mas, o Paulo Sérgio... E se a bomba pegar em Quintão? É que estão falando muito, Bolsonaro, isso é muito bom. Eu só quero dizer aqui um testemunho meu. Poucas pessoas, quando chegam ao poder, se mantêm humildes. Poucos. E o Bolsonaro continua humilde, simpático, simples ao extremo. É impressionante a humildade do presidente Bolsonaro. Deixar bem claro aqui, é demais. Eu quero dar um depoimento. Eu não sou deputado federal. E, aliás, federal, eu quero dizer que o primeiro a entrevistar o Bolsonaro no Rio Grande do Sul foi Paulo Sérgio Pinto. Foi. É verdade. Nessa cadeira onde está o brigadeiro. Não é Foi o primeiro. Não é um protesto, como o cara lá de Bagé, aquele que está... Eu quero dizer, eu não sou muito da convivência um pouquinho mais intelectualizada, mas eu convivo com pessoas da obra, convivo com motoristas, convivo com pessoas comuns da cidade e do estado, do interior também. Vocês nunca foram pesquisados nessa pesquisa aí para ver quantos % tem o Bolsonaro? A pesquisa é fake, então? Não é fake, mas como eu não acredito naquelas pesquisa eleitoral, porque se fosse pela pesquisa eleitoral, o Haddad já era presidente. Sim, tu é um vereador de pouca fé. Eu não sou, eu sou de fé. Não nem de muita e nem de pouca. Correto. Falem com essas pessoas mais humildes sobre o que eles pensam do que disse o Bolsonaro sobre a Amazônia. Eles estão a favor da soberania, que não se metam. Está na hora de parar com essas ONG, é verdade. Há muito tempo a gente fala, com pouca voz, mas se fala. É muita ONG, é muita coisa para defender o índio. Na minha região... 14% do território é indígena. Isso. Em Ibiraiaras, eu não vou nem na Amazônia. Aqui em Ibiraiaras, onde mora minha mãe, famílias com 60 anos... trabalhando no lugar, tiveram que sair para dar lugar para 3 ou 4 famílias de índio que não se sabe de onde vieram. O que fizeram esses índios? Eles tomaram posse da terra e alugaram para os antigos donos. Aqui na Zona Sul de Porto Alegre, falei há poucos dias aqui, agora recentemente, o PSOL organizou um grupo de indígenas, fez uma invasão na antiga propriedade do Dr. Breno Caldas, a Fazenda do Arado, e a partir daí inventou que lá tinha um osso de um cacique, um remanescente, alguma coisa de indígena, e entraram recentemente com uma ação aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o excelentíssimo desembargador Favreto como sempre, não, Favreto concedeu a liminar, isso é tu que está dizendo, né, determinando que fossem mantidos ali e que fossem feitos estudos antropológicos para verificar a presença ou não dos indígenas em uma propriedade que há mais de, 100 anos, centenária. Que não tinha nada. Agora as pessoas estão com índio, meu índio, todo mundo está querendo ter um índio do lado. Inclusive o presidente da República. Lá na Câmara de Vereadores sempre tem um índio loiro, um uruguaio que vai lá, um loiro. Índio loiro que vai reivindicar coisas lá pro Morro do Osso. Então virou isso. Tem que defender os indígenas. Eu acho que tem que defender. Índio barbudo não pode ser, não tem? Índio barbudo. Eu acho que todas as minorias, elas precisam ser respeitadas. E defendidas. Só pra gente deixar claro, senão vão dizer o seguinte, não, lá um bando de... As minorias precisam ser respeitadas, os direitos dos povos precisam ser respeitados, mas quando avança, cada um no limite dos seus próprios direitos. O que é bom de ver na Câmara hoje, os índios, todos batendo selfie. É incrível. Todos com o celular batendo selfie, é legal. E falam normal quando estão falando assim. Aí quando vai na televisão, eu fiquei impressionado com uma índia que estava ontem falando, em rede nacional, eu estava junto ouvindo ela falar. Como falar bem a Índia? Ela é da secretaria ali da... Não, mas eu vi... Mas é impressionante isso que você não deve ter ouvido ela dando entrevista em inglês. Mas olha aqui, fala melhor ainda. Você sabe que outro dia eu vi um programa de agricultura... E os índios lá no Cerrado, nas suas propriedades, fazendo uma produção de altíssima tecnologia. Tem uma deputada índia lá. E uma parte do Ministério Público Federal não querendo, abriu lá um inquérito civil público
Porque os índios não podem fazer agricultura mecanizada. Os índios, é isso que, um pouco do que o presidente falou. Né? Diz assim, poxa, os índios também têm o direito de apropriar essas tecnologias mais importantes, obviamente que conciliando com as suas tradições ancestrais. É porque é o seguinte, precisa criar países dentro do Brasil. E esse discurso, justamente, ele se encaixa nisso. Por quê? Porque querem criar esses pedaços em que o Estado brasileiro não manda lá dentro. Os índios são tão brasileiros quanto qualquer um de nós. São os índios, os negros, os pardos, todo mundo é brasileiro. A nação aqui é brasileira. As leis são brasileiras. É que os índios servem de massa de manobra. Sim, mas é claro. E tem pessoas que têm interesse em manter o índio em estado primitivo. Quem o índio tem que ficar? O índio tem que ficar em estado primitivo. Pô, mas é exatamente ignorante. isso. Por quê? Lá nos Estados Unidos, os índios andam com os carrões, são donos de cassinos. Sim. Os direitos deles são isso. Na verdade, nos Estados Unidos... Porque lá o índio teve a sua independência dirigida. Lá nos Estados Unidos houve, na época do presidente Roosevelt, Theodore Roosevelt, houve um problema, aliás, desde antes, né? Desde a corrida para o oeste, houve sim, de fato, um extermínio das populações indígenas lá, dentro de um consenso que a população branca chamava de destino manifesto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos seria a nova Roma, como de fato seria uma grande nação, e o que tivesse pela frente, vai lá, passar por cima. E aí os índios foram, de fato, massacrados. E depois eles encontraram uma forma de compensar esses índios com licenças especiais, por exemplo, como essas dos cassinos. Em alguns lugares nos Estados Unidos, só pode ter cassino se for dentro de uma reserva indígena. E aí o recurso daquele cassino é apropriado pela própria comunidade indígena. Isento de imposto. Tudo isento de imposto. Vende uísque, vende cigarro, é tudo isento. Agora tem esse negócio de índio. O exército brasileiro, lá na Amazônia, é cheio de índios, soldados. Sim. Essa moça, se eu não me engano, ela é capitã do exército. Ela é capitã do exército. E ela disse, olha, os índios estudam, não vão querer... Capitã? Capitão. A presidenta vai falar contigo. Capitão a presidenta vai ligar pra ele depois. Teve o Juru numa época. Agora, índio não quer mais espelhinho, não quer mais apito. O índio quer morar em Paris, que nem o Raoni, esse aí, que matou há anos atrás, com borduna lá, 11 pessoas que entraram lá na reserva deles, e hoje se pinta, mora em Paris, é cidadão parisiense, adora as coisas boas da vida. Um dia eu era secretário aqui de Indústria e Comércio, cedi o Sequim, e tinha um problema ali no Brick da Redenção. Tinha sido feito um acordo, eram 30 e poucos indígenas e já estavam em 90. E aí os artesãos lá vieram procurar de secretário, tem que fazer alguma coisa. Chamei lá a fiscalização, o pessoal disse, olha, o Sequim fez uma grande operação lá, então vamos fazer uma igual, né? E aí eu chamei os índios antes de fazer para conversar. Sentaram todos os caciques assim, lá por último, na mesa, um bem jovem. Eu falei, né, e quando eu terminei de falar, todo mundo ficou me olhando e esse jovem disse assim, deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo que se meteu com a gente já apanhou e tu vai ser o próximo que nós vamos detonar a pau. O Beto Meixe está dizendo que se tu precisar de consultoria, ele pode te dar. Boa noite, deputado Bimbo Nunes é o verdadeiro porta-voz dos gaúchos, João Ilha de Canoas. Muito obrigado. João Ilha de Canoas. Muito obrigado. Nós vamos agora ao ponto final com o Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Falar em bem, do Walter tá bem, né? Tá, né? Tá bem aqui também, nessas pesquisas aqui. Esse é o ponto final, doutor Walter. Queria dar um abraço no doutor Gilberto Schwartzman, dizer que fiquei muito tocado também com a aposentadoria dele, grande figura, grande ser humano, a história que ele contou lá é maravilhosa. Quero me dirigir aqui a toda a comunidade gaúcha, toda a comunidade judaica de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Agora domingo é a celebração do Ano Novo Judaico, 5.780 anos no calendário judaico, né? Rosh Hashanah, o início do ano. Então a todos eu quero desejar um ano bom, um ano doce e quero agradecer o advogado, meu colega, doutor Matias Heraldo Meller, que foi hoje lá na Câmara Municipal de Vereadores, me levou essas revistas de direito municipal, que ele é o autor de alguns artigos aqui, me presenteou com livros aqui, deputado Bimbo Sequim, o veto no direito comparado, o impeachment no direito brasileiro do Cretela, do professor Sérgio Borges, o impeachment, e a CPI municipal. Aliás, que vai ser muito boa agora, porque a gente, né, uma doutrina importante. Quem entrou com esse livro do impeachment aí? Acabei de receber hoje, eu estou agradecendo aqui ao doutor Matias
Araldo Meller, que gentilmente me levou isso. E dar um abraço pro pessoal da Barbearia Monte Carlo, que está nos assistindo também. Agora veio aqui, eu não sei se é fake, que o José Anastácio Filho busca apreensão na casa e no escritório do ex-procurador Janot por ordem judicial. Buscar. Está aí. Esse é o ponto final. E o mestre Paulo de São Borja. Quero dar um abraço pro Júlio, lá da rua Dona Alzira, que disse, um senhor já com idade, me encontrou hoje de manhã, disse, Paulo Sérgio, que eu sempre assisto todos os dias. Quer dizer, não foi Obrigado. a minha. Qual é o nome dele? Júlio. Júlio, um abraço. Um abraço, Júlio. E dizer que hoje nós tivemos uma conversa aqui sobre o Brasil, sobre o interesse dos brasileiros. Eu gostei muito, o Walter falou do município também, o Bibo Nunes, brilhante, como sempre. Bibo, foi um prazer te encontrar aqui de novo, aqui nesse lugar. Bibo é sucesso. Sucesso. Eu e o César... Agora é sucesso. Representando bem o sul, como estão dizendo aí. Nós, humildes trabalhadores da cidade, o brigadeiro com essa história fantástica. Aviões, Vulcan. Aliás, 2 testemunhas oculares da Guerra das Malvinas. Eles viram um avião inglês de perto. Eu só escutei, só vi no noticiário. Mas o César Pacheco viu aqui. Os dois de pé, um embarcado. O César Pacheco também tem uma história boa. Uma vez ele interceptou um avião aqui, fez uma operação de guerra, helicóptero sobrevoando, cercaram, chamou a Polícia Federal, Receita Federal, apreendeu 3 quilos de carne que o cara tinha no avião. Imagina só, viu? Ele sabia que a Margaret Thatcher passou em Canoas? Margaret Thatcher veio num avião, aí pararam no Salgado Filho, que eu acho que esse foi depois desse ocorrido aí, e deu um problema danado diplomático. A própria Argentina reclamou, aí começaram a parar na base aérea. E uma vez a primeira-ministra inglesa foi visitar os soldados no fronte de guerra, parou e o meu pessoal da Polícia Federal foi lá atender. Dama de ferro. Brigadeiro, Raul José. Bom, para nesse final de semana, né, desejar a todos realmente um bom final de semana a todos, mas eu não posso deixar de mandar um abraço para o nosso grupo do Twitter da nossa majestade, a nossa Rainha Alexandra. Então, todo o nosso grupo do Twitter, um grande abraço. E os nossos telespectadores... Não é mais a Sandra? Certo? Os nossos telespectadores, o Jailson e o Eduardo Teles, lá de São Léo, e o Cândido Bittencourt, aqui de Porto Alegre. Eles estão todos os dias assistindo o nosso programa e te mandaram um abraço. Não vou seguir, vou deixar assim, como é o nome da moça? Alessandra? Não, mas esse é o grupo do Twitter. Majestade. Majestade. Ah, tá. Boa tarde, Paulo Sérgio. Prefiro o Bolsonaro sendo autêntico e sincero do que o Lula sendo falso, hipócrita e dissimulado. Júlio Zanotto, de Caxias do Sul. Doutor César Pacheco. Paulo Sérgio, eu gostaria, eu fui paciente de uma cirurgia de olhos agora, aí passei 13 meses sem vir ao programa. Eu queria agradecer aos 2 médicos que me trataram, o doutor Luciano Bellini e o doutor Mário Bula, é o nome certo, Mário Bula. Aliás, tu não é mesmo, tu sem óculos é outra pessoa. Inclusive agora eu vou ter que ser tratado um psiquiatra, porque o Paulo Sérgio na festa lá do Grêmio falou que eu perdi a personalidade por não usar mais óculos. Mas eu uso óculos para perto. Mas eu queria agradecer, fiz uma operação de mácula de retina, que era uma coisa que eles descobriram, uma coisa que poderia ficar com o olho esquerdo deficiente, cego. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês. E o abraço que eu quero mandar é para o Romildo Bolzan e para a Chapa 2, que amanhã vai haver uma eleição no Grêmio das 10 às 17 horas e nós precisamos dos votos, nós queremos fazer uma grande eleição no Grêmio, todos os associados do Grêmio. Esperamos uma eleição lá de 15 a 20 mil votantes, né? E quanto mais os gremistas participarem desse momento importante para o clube, a gente vai ganhar muito mais. O Grêmio vai conseguir com essa gestão maravilhosa do presidente e vamos ter a certeza de ganhar novos títulos também. Chapa 2. E Denir, parabéns, indicar nosso amigo Bodanese para cidadão de Porto Alegre, Eduardo Futuro, nosso colega engenheiro aí. Doutor Luiz Carlos Bodanese, nosso colega aqui do Pampa Debates. Boa noite. O erro do Janot foi não ter concretizado seu plano ideal. Talvez o Brasil estivesse... Alexandre de Porto Alegre. Pô, Alexandre. Você vê como é por essas coisas que não entendo certas coisas. Deputado Bibo Nunes, seu ponto final. Bem, eu agradeço o carinho dos telespectadores que manifestaram nesta noite aqui e dizer que eu estou tentando, de fato, corresponder
com a confiança dos gaúchos, fui uma votado do PSL no Rio Grande do Sul, e disse que faria um bom trabalho, que estaria lá puxando, sai daí que eu vou falar, porque eu já fiz mais de 200 discursos na Câmara e orgulhando os gaúchos. E muitos projetos. Nessa semana, segunda-feira, recebi um comunicado da mesa diretora que eu entrei com uma proposta para que os deputados federais, que têm verba ilimitada para refeição, gasta quanto quiser, eu fiz o seguinte, fiz essa proposta, disseram que não ia dar certo, e cada deputado federal poderá receber o mesmo valor dos funcionários. O ticket de refeição do funcionário vai valer para cada deputado federal. Eu posso comer o que come funcionário. Isso aí foi uma boa aceitação. Então eu estou lá para lutar e tentando pagar parte da imensa dívida de amor, carinho e gratidão que eu tenho com o povo gaúcho. Pode ter certeza, acredite, que eu estou em Brasília para perder, mas o Brasil ganhar. Muito obrigado. Eu posso ler essa mensagem? O brigadeiro é um doce, assinado Lu. O brigadeiro é um doce, pô. É bom esse trocadilho assim. Não, é realmente... Não, aí é foda. Aí quebra a firma. Lu, obrigado. Pô, não tem o que falar. Obrigado. Eu não descolo o brigadeiro, se é o docinho. Só falta dizer que ele é um docinho, né? Olá, Paulo Sérgio, adoro seu programa há muitos anos, sou seu fã. Sobre o assunto recorrente do STF, por que não aplica o artigo 142? O presidente está muito calmo, Jair Barbosa de Caxias. Está calmo o presidente, né? Pô, o Walter Nagels mobilizou todo o seu eleitorado aqui, tipo, que coisa impressionante. Começa a me empolgar, né? Nunca vi tanta mobilização. A assessoria é muito boa. A assessoria é importante. Pitol, corretor de seguros, aqui enchendo a bola. Só quero... Pitol, um abraço, viu? Eu conheço o Pitol, é um grande sujeito, trabalhador, certo? Um grande abraço pro Pitol. É o Pitol que tá falando aí pra mim? Sim. Um abraço, Pitol. Muito obrigado também. Tá. E olha aqui, ó, esse programa tem uma audiência impressionante. É o Pitol, o Pitol? Esse? Não sei. Olha aqui, a corretora. Este programa, Paulo Sérgio Pinto, este teu programa aqui tem uma audiência impressionante, Paulo Sérgio Pinto. Sabe. Impressionante. Bom, obrigado. Graças a vocês, né? O prefeito tem que arrumar as ruas. A minha é do tempo dos paralelepípedos e cheia de buracos feitos pelo caminhão do lixo. Qualquer vila tem asfalto. Socorro, bairro Itu, Sabará. É verdade. Isso é uma coisa que me indigna, sabe o que é? Toda vez que tem um cano furado, que a rua é de paralelepípedo, o pessoal vai lá, abre e conserta, depois deixam igual... Não ia dizer uma coisa aqui, que é um termo popular, um jargão, mas deixam horrível a rua. E a gente precisa arrumar isso. Precisa ter um jeito, uma tecnologia que a rua não fique toda assim, ó. Olha o Ronaldo aqui dizendo que estamos há 3 anos só com desculpas e culpando governos anteriores. Precisamos de educação, segurança, empregos. Chega de bravatas, acusações que não levam a nada, a lugar nenhum. Estamos sem rumo e liderança. Baixe juros bancários. Nunca o governo vai baixar. O IOF é altíssimo, né? Deixa lá em cima o juro. Baixa as taxas Selic, mas não baixa os juros nem do cartão de crédito, as taxas do banco e nem do cheque especial. A arrecadação cairia muito do governo, por isso que não baixa. 8 meses de governo, né, Paulo Sérgio? Teve gente que 16 anos no governo não fez nada, né? A não ser fazer quando elejo alguém, eu quero que ele entre com linha dura, tolerância zero e pau no tem que ser mudado. Está havendo uma melhora esse mês de agosto. Mas nós estamos falando em juros. Então me responde, por que não baixa os juros do cheque especial e do cartão de crédito? Porque são só 5 bancos. Não é 5 bancos, é o IOF. O governo perde uma arrecadação violenta se baixar os juros. Olha, eu não entendo porque... Vem cá, o Brasil não dizia que era autossustentável em combustíveis, em petróleo, que na Bacia de Santos a gente tinha escavado, não sei o quê. Por que a gente precisa estar... Outro dia eu vi um cidadão falando disso, perguntando na televisão, por que a gente precisa estar vinculado ao preço internacional do petróleo? Exporta para a Bolívia... Agora tem muito mais barato que aqui. Olha aqui, aniversaria hoje a juíza Maria da Graça Fernandes, o procurador de justiça Gilberto Montanari, o desembargador Rui Armando Guedes. Nós cumprimentamos o Guedes. Nós cantamos parabéns para ele antes de iniciar o programa aqui. Mas parabéns ao Rui. Nosso colega Douglas de Moliner, está lá na concorrência, mas é nosso querido amigo. Iná Cantizani, o Norton Silveira, o Ivo Stirmer, o Renato Slonk, entre tantos aniversariantes.
a Célia Regina Bins, a Norma Stricker, também a Cláudia Jalfim Isso Barrichello. hoje, isso não é de amanhã não, né? Hoje. Quero ver a lista de amanhã. Amanhã está de aniversário. Eu e o Carlos Otaviano Brenner de Moraes, nosso de amigo. aniversário, Carlos Otaviano. O Marco Arildo Prates da Cunha, correligionário. A Lisa Mendes Rocha, o Eduardo Goldstein, Hélio Jorge Corá, nosso presidente eterno da Ambev. O Corá... Ele gostava de ir na confraria do Cordeiro, na sua casa, lá na praia. 94 anos. Te lembra que ele gostava de ir? Meu querido amigo fundador, eu sou fundador da Confraria da Antártica. Você para te ver com quem está lidando, vai fazer Ele e o Marião. aqui. Carlos Eduardo Ruschel, o Marião também. O Ernesto da Cruz Teixeira, o Rogério Urquiarelli, a Lisiane Machado Porto. Um abraço ao Corá, saudades do Corá, meu amigo. O Corá, que era da Antártica? Sim, Hélio Jorge grande Corá. gremista. Grande figura lá de Atlântida. O Zé Laitano também, o irmão do Felipe, lá de Pelotas, Eduardo Mascarenhas Nardini, o Paulo da Silva Pinto, foi deputado, Paulo o Janir Pinto é família Branco, boa. a Micheline Grinks e a Tereza Collor, de aniversário. Essa foi pivô, né? De uma... Mas o que tu ri? Fica vermelho. Pivô de um impeachment. Essa foi pivô de um impeachment. Falei na Tereza Collor, ele ficou no vermelhão, por quê? Não. Tu conhece ela? Vermelho. Não, de vista. Aqui foi piloto do Collor aqui, viu? Não, Não foi? não fui. Não tem essa Foi máquina. piloto aqui, presidente. Não, eu pilotava o HS, que era transportava os ministros, mas não voei com o presidente, nenhum. Não? Qual é o ministro que você não voou? Naquela época, os ministros do Sarney, todos. O ministro Paulo Brossard. Sua continência O para senhor foi a quem? Bagé várias vezes. Sua continência para quem, deputado Bibo Nunes? Bah, continência de supetão assim. Continência Pode ser sem supetão, não tem para problema. toda a população gaúcha. Tá bom, olha aí. César Pacheco. Minha continência não podia ser para outro, para o Romildo Bolzan, que amanhã está trabalhando para a Chapa 2 lá no Conselho do Grêmio e que queremos que ele siga novamente aí na outra gestão, fazendo esse trabalho muito bom e bonito para o Grêmio. Brigadeiro. Bom, a minha continência especial hoje... Não. A minha continência especial hoje vai para a doutora Simone Sabin, que está fazendo um trabalho muito bacana lá em Canoas, e eu sou testemunha disso. Prefeito. Um grande abraço para você. E um beijo. Poesia não tem hoje. Não, hoje é sem poesia. Não. Sexta-feira, bom. E Denir? A minha continência é para todos os candidatos a conselheiros tutelares, mas que sejam verdadeiramente conselheiros tutelares e não apenas que seja emprego. Eu tenho certeza que a maioria deles quer ajudar a proteger as crianças e que seja assim. Walter Legelstein. Se envolvam com isso, é importante isso aqui, bem lembrado, mas eu quero... Já tinha dedicado antes de novo, vou bater a continência ao Dr. Gilberto Schwartz, que se aposentou agora, mas Que ele já levou de continência aqui no programa. Mas ele merece todas e muito mais. É um cientista de escola, é um ser humano fantástico. A história que ele contou ali dos dois jovens. E a mãe dele? A mãe dele, agora bem que tu lembrou, Sérgio. A mãe dele fez a coisa que a gente chama de... Não perde o programa. Yiddish Mami, né? Eu queria dar um beijão nela. Vários professores foram ao púlpito ali para falar e elogiavam. E ela se vira para a esposa, para a Leonor, e diz assim: viu só? Que maridão, hein? Muito obrigado a todos. E a minha continência vai também para o Romildo, aí, pelo sucesso de ter conseguido congregar 17 grupos. Né? Grande Inacreditável. Eu acho que ganha a Chapa 2, hein? Certeza. Você tem impressão? Com certeza. Eu aposto a Chapa 2. O vizinho Lamáquia está concorrendo também. Dessa bancada, o Nestor Rai, Lamáquia, eu, o próprio Romildo. Que O Pablo Mendes Ribeiro não é da chapa de vocês? O Milton, o Mário Daroz. Então nós temos aqui uns 10 participantes que concorrem nessa O Pablo chapa Mendes aí. Ribeiro é dessa chapa? O Marcão está concorrendo esse ano já. Não, está concorrendo o Marco Bobsin também. Eu acho que é. Nós temos Todos muita merecidos. gente. É. O Mexe também. Nosso desembargador Meixo participa no o Darley também. Ele O ainda- Darley também. O Meixa ainda é presidente da O Comissão Darley não Eleitoral participa lá, do né? programa. Não, é o Mas é da chapa. Almir Porto da Rocha, desembargador Almir Porto da Rocha. Maravilha, então. Grande Nós vamos Almir. retornar na segunda-feira. E vem aí no Elegância Bárbara, a apresentadora do Jornal da Pampa aqui de Porto Alegre. Então, um abraço a ela, os nossos colegas do interior do estado. Né? E nós vamos... parabéns, velho.
A Vera não vota amanhã na eleição do Grêmio porque é Colorado. Ela é cônsul do Colorado, não? Mas daqui a pouco pode se associar ao Grêmio e votar também. E traz um título para ela lá. César Baixinho. Obrigado, boa noite, até segunda. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.